Tem uma pergunta que, assim, parece que persegue a imagem do Albert Einstein há um século, né? Qual? Afinal, ele acreditava em Deus? Ah, sim. E o curioso é que você ouve de tudo. Tem gente que fala, claro que sim, e gente que jura que ele era ateu. Exato. E a verdade, como quase sempre, é muito mais interessante do que um simples sim ou não. É um paradoxo, né? E é por isso que a gente decidiu mergulhar nisso hoje. A gente tá aqui com uma coleção de ensaios dele, Certo. do final da vida, chamada Out of My Latter Years. Em português ficou Como Vejo o Mundo. E a nossa missão aqui é usar as palavras do próprio Einstein para tentar montar esse quebra-cabeça. Exatamente. Não é sobre o que os outros disseram, mas o que ele mesmo escreveu. A gente quer entender a relação que ele via entre ciência, religião e, claro, o ateísmo. E já dá para adiantar que a visão dele não cabe em nenhuma caixinha, né? Nenhuma. É uma visão que desafia as definições comuns. Com certeza. E o importante é que ele não falava disso como um leigo, um cientista dando palpite. Não mesmo. No ensaio Ciência e Religião, por exemplo, a gente vê uma profundidade filosófica de alguém que passou a vida pensando sobre as leis do universo. E aí ele aplica essa mesma profundidade para entender nosso lugar nisso tudo. Nossos valores. Isso. É entender como a mente que revolucionou a física olhava para as questões mais fundamentais da existência. Ok. Então vamos começar pelo ponto mais óbvio. O conflito, O clássico. né? Quando se fala em ciência e religião, a primeira imagem é de briga. Galileu, Darwin, todo mundo pensa nisso. Einstein sabia desse histórico, claro. Mas para ele esse conflito todo nascia de um grande mal-entendido. Exato. Que mal-entendido era esse, na visão dele? Para ele, o erro era de jurisdição, por assim dizer. Como assim? Ele via ciência e religião como dois campos com perguntas e objetivos totalmente diferentes. O conflito só aparecia quando um tentava fazer o trabalho do outro. Certo. Na visão dele, a ciência cuida do o que é. O trabalho dela é descrever a realidade, mapear as leis da natureza. Entender causa e efeito, ela responde como o universo funciona. Ok, então a ciência descreve os fatos. É o manual de instruções do universo, sem opinar se ele é bom ou ruim. Perfeito. E a religião, onde é que ela entra nessa história? Então, a religião, ou a ética num sentido mais amplo, deveria se ocupar do o que deveria ser. Os valores. Isso, os nossos objetivos, o sentido que a gente dá para a vida. A ciência pode construir uma bomba atômica, mas ela não pode te dizer se você deve usá-la. Entendi. Historicamente, segundo Einstein, essa tarefa de definir os fins, os grandes objetivos da humanidade coube à religião. Entendi. É como se a ciência fosse o motor de um carro, capaz de explicar cada detalhe de como ele funciona. Aham. E a religião, nesse sentido ético, é quem está no volante, decidindo o destino da viagem. Exato. O conflito acontece quando o motorista tenta dar palpite na engenharia do motor. Essa analogia é perfeita, exatamente essa invasão de território que ele aponta como o erro fundamental. E aí a coisa pega. Sim, quando uma tradição religiosa afirma que a Terra é o centro do universo, por exemplo, ela está saindo do campo de valores e entrando no campo dos fatos. E aí a ciência vai olhar e dizer: Olha, as evidências mostram que não é bem assim. Para Einstein, esse conflito não era necessário, era só uma consequência de cada um não ficar na sua área. mas essa separação tão clara já cria um problema imediato para a visão mais comum de religião, não é? Com certeza. Porque o Deus da maioria das tradições não é só uma fonte de valores. É uma entidade que age no mundo, que ouve preces. Que interfere. Exato. Como Einstein lidava com essa figura, o Deus pessoal? Ele não lidava bem. Na verdade, ele era incrivelmente direto ao rejeitar completamente essa ideia. É mesmo? Sim, nos textos dele isso fica muito claro. Para Einstein, esse conceito era um estágio que a humanidade precisava superar. E por quê? Quais eram os argumentos dele contra essa ideia? Eram vários. O primeiro é que ele via o conceito como antropomórfico. Um Deus feito à nossa imagem e semelhança. Exatamente. Ele argumentava que essa ideia nasceu do medo. Medo da natureza, da doença, da morte. Entendi. Então, em tempos mais primitivos, as pessoas imaginavam seres que podiam ser acalmados com preces, com sacrifícios. Quase uma relação com um chefe de tribo poderoso e invisível.
Uma visão que para ele não combinava mais com a maturidade intelectual. Isso. E além de achar uma ideia primitiva, tinha também a questão lógica, né? O famoso problema do mal. Ah, claro. Sim, ele toca nesse ponto. Ele não conseguia conciliar a ideia de um Deus que é, ao mesmo tempo, todo-poderoso e perfeitamente bom. Com todo o sofrimento e a injustiça que existem no mundo. Exatamente. A contradição para ele era gritante. E ele chega a escrever uma frase que é, nossa, muito forte. Qual? Ele diz que a fonte principal dos conflitos passados entre as esferas da religião e da ciência reside no conceito de um Deus pessoal. Uau! Quer dizer, ele coloca a culpa do conflito histórico todo nessa ideia específica de Deus. Exatamente. Porque é essa ideia que leva a religião a fazer afirmações sobre milagres, sobre intervenções. Que é o campo que a ciência investiga. Perfeito. Se você se livra desse conceito, o maior ponto de atrito simplesmente desaparece. Para Einstein, a evolução espiritual da humanidade passava por abandonar essa ideia. Ok, mas isso cria um paradoxo fascinante, não cria? Totalmente. Se ele rejeita o Deus pessoal com tanta força, a ponto de soar como um ateu clássico para muita gente, por que ele insistia em usar a palavra religião? Por que se descrever como religioso? Boa pergunta. A maioria no lugar dele diria só ateu e pronto, fim de papo. E é aí que está o pulo do gato de todo o pensamento dele. Ah, Ele se recusa a abandonar o termo porque ele o redefine de uma forma muito particular. Ele introduz o conceito que é a chave de tudo, o sentimento religioso cósmico. sentimento religioso cósmico. Soa grandioso, mas também um pouco vago. O que exatamente ele queria dizer com isso? Ele descreve isso como o terceiro e mais maduro estágio da experiência religiosa. O primeiro estágio, como a gente falou, é a religião do medo. Certo. O segundo é a religião social ou moral, de um Deus que recompensa e pune, que serve para manter a ordem na sociedade. E o terceiro? A terceira fase, a cósmica, transcende tudo isso. Não tem a ver com medo, nem com recompensa ou castigo. Então, o que é? Uma espécie de experiência mística. Não no sentido sobrenatural. É um sentimento, assim, de profundo assombro, de admiração, Admiração por quê? pela harmonia, pela ordem e pela beleza das leis que governam o universo. É a convicção de que o cosmos não é um caos aleatório, sabe? Mas que ele é regido por uma racionalidade sublime. Uma inteligência que a gente consegue vislumbrar um pouquinho através da ciência. Peraí. Quer dizer, então, que a religiosidade dele era a própria admiração pelo fato de que o universo faz sentido, a fé de que o mundo pode ser compreendido. Perfeitamente colocado. É isso. Para Einstein, quem mais se aproxima dessa experiência é o cientista. O pesquisador que dedica a vida a desvendar essas leis. Sim. Ele sente uma humildade profunda diante da grandiosidade da razão encarnada na existência. É por isso que ele se sentia próximo de figuras como Buda ou o filósofo Baruch Spinoza. Spinoza, que interessante. Ele é uma figura-chave aqui, não é? Totalmente. Porque ele também falava de um Deus que não era pessoal, mas que era a própria natureza, a própria ordem do universo. Exato. Einstein se identificava imensamente com o Deus de Spinoza. A ideia de Deus, ou seja, a natureza. Não um Deus que está fora do universo e o comanda, mas um Deus que é a ordem do universo. As leis da física, a estrutura racional de tudo. Isso. Essa admiração pela ordem é a mesma religiosidade cósmica de Einstein, é uma fé na razão. Então, nesse sentido, o ato de fazer ciência para ele não era uma negação da fé. Era a mais pura expressão dela. Que incrível! A manifestação mais sublime. Ele afirma nos ensaios que esse sentimento é o motivo mais forte e mais nobre da pesquisa científica. Certo, o cenário está montado. Com essa base, a gente pode finalmente decifrar a citação mais famosa dele, aquela que todo mundo já viu por aí. A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. A famosa frase. Vamos por partes. Como ele explica que a religião sem a ciência é cega? Bom, se a gente entende religião como essa busca por valores e sentido, uma religião que ignora os fatos do universo se torna cega, se torna superstição.
Faz sentido. Se seus valores se baseiam numa visão de mundo que a ciência já provou que está errada, toda essa estrutura fica sem fundamento. A ciência, nesse sentido, ela purifica o impulso religioso. Ela nos força a abandonar as ideias infantis. A ciência funciona como um corretor de rota para a espiritualidade, impedindo que ela se perca em fantasias. Perfeito. Ok, agora a outra metade, que talvez seja mais provocadora. A ciência sem a religião é manca. Como assim manca? Uma ferramenta tão poderosa? Porque, como a gente falou antes, a ciência por si só é amoral. Ela é um método. Uma ferramenta. Uma ferramenta. Ela pode nos dar a energia nuclear, mas não diz se devemos usá-la para iluminar cidades ou para construir uma bomba. A ciência nos dá os meios, mas não os fins. E é aí que entra a religião no sentido ético dele. A bússola moral. Exatamente. De onde vêm nossos objetivos mais elevados? A busca pela verdade, pela compaixão, pela beleza, pela justiça. Para Einstein, isso não vem da ciência. Vem de outra fonte. Vem de outra fonte. E é essa fonte que ele chama de religião. Sem essa bússola, a ciência é uma força poderosa, mas sem direção. Manca, pode correr muito rápido, mas sem saber para onde está indo. E ele chega a apontar de onde viriam esses valores, se não é de um Deus pessoal, de onde eles surgem. Sim, e esse é um dos pontos mais interessantes. Mesmo rejeitando o Deus pessoal, ele reconhece que os mais elevados princípios da cultura ocidental vieram, historicamente, da tradição judaico-cristã. Olha só, isso é quase uma contradição. Ele valoriza a ética, mas rejeita a teologia que a originou. Mas para ele, não era. O que ele propõe é que a gente separe uma coisa da outra. Devemos manter os valores, compaixão, justiça, mas precisamos dissociar eles da ideia de um legislador divino. A fundação desses valores deveria ser outra. Deveria ser a nossa humanidade, nossa empatia, guiada pela razão e informada pela ciência. A ciência manca porque precisa desses valores para lhe dar um propósito. Juntando todas as peças, então, o retrato que surge é o de um pensador que escapa de todas as classificações fáceis, né? Totalmente. Ele não era ateu porque tinha esse profundo sentimento de reverência e mistério diante da ordem do universo. Algo que ele chamava de religião. Mas ele definitivamente não era religioso no sentido tradicional, porque rejeitava um Deus que interfere na vida humana. Uau! Para Einstein, a ciência não vinha para destruir o mistério, mas para aprofundá-lo. A ciência, para ele, era a melhor forma de apreciar o mistério em sua verdadeira e, estonteante magnitude. Perfeito. A espiritualidade mais autêntica, na visão dele, não estava na fé em dogmas, mas na humildade que surge quando você se confronta com a beleza e a racionalidade do universo. Que a ciência nos revela. Exato. A ciência não era o oposto da fé dele, era a própria fé dele, uma fé na compreensibilidade do mundo. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. Einstein acreditava que a ciência contribuía ativamente para uma espiritualização da nossa compreensão da vida. Hoje, a gente vive num mundo onde a ciência é muitas vezes vista só como um motor para tecnologia e lucro, e a ética é tratada como um campo separado, às vezes até um obstáculo. É uma visão bem compartimentada, né? Bem diferente da dele. Exatamente. E o pensamento que fica é: o que a nossa sociedade, a nossa cultura, poderia ganhar se a gente resgatasse um pouco dessa visão de Einstein? Se a gente passasse a tratar a busca pelo conhecimento não apenas como um caminho para novas tecnologias, Mas como uma jornada que por si só pode nos trazer assombro, humildade e um senso mais profundo de propósito moral.